Shalom, graça e paz, tudo bem, queridos? Glória a Deus. Mais uma noite, mais uma live profética, mais um tempo de aprendizado. E hoje, como estamos no ano de Pedro, vamos falar sobre a pesca maravilhosa, sobre os grandes peixes, né? Os 153 grandes peixes. E que Deus possa estar nos abençoando. Paz, Kevin. Glória a Deus. Possa estar nos enchendo da Tua graça, da Tua presença, possamos ser discipulados pelo Teu Espírito. Glória a Deus. Aguardando os irmãos chegar aí, para a gente dar início. Glória a Deus. Pastor Renato, acho que está aí, não sei, não dá para ver, é o pastor Renato. Graça e paz, pastor, tudo bem? Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Estou com um pouco de alergia aqui, mas nós vamos ir até o fim, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje recebemos a notícia aí do falecimento do pai da nossa irmã Eliane. Amém? Uma notícia triste para todos, principalmente a família. E oremos também que Deus venha confortar o coração de cada um deles, amigos, familiares, irmãos. E isso também nos leva a refletir muitas coisas, não é verdade? O tempo que temos aqui, o tempo que temos de convivência, comunhão em família, nos leva a refletir nossas atitudes, as nossas ações, e não é fácil, momento de muita dor, e o que nós podemos fazer como igreja é orar para que só o Senhor, só a boa mão do Senhor para confortar agora o coração de cada um. Vamos orar, vamos apresentar essa live na presença de Deus, e hoje falando dessa grande pesca que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Já estamos encerrando esse ciclo do mês de junho, de falarmos sobre a graça do Senhor. E que mês maravilhoso, irmãos. Que mês de bênção, que mês de vitórias, de testemunhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse dia, por esse tempo. Que aprove ao Senhor, Pai. E tudo que acontece aqui, debaixo deste céu, é segundo a Tua vontade, o Teu querer. Mesmo quando não entendemos, Pai, o Senhor ainda está na direção, está no controle de todas as coisas. Pois os Teus pensamentos, Pai, não são como os nossos, e os Teus caminhos são muito mais elevados. Assim que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê a entender e conhecer mais da Tua presença. Colocamos, Pai, a nossa vida, a nossa casa, ó Deus, diante do Senhor. Que o Teu favor, a Tua boa mão, Pai, nunca nos falte. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, através destes ensinamentos. E que possamos, Pai, ao término desta live, Senhor, estarmos preenchidos, estarmos confortados, Pai, através da Tua palavra. Assim eu oro e entrego tudo isso aqui, Pai, que faço ao Senhor. A Ti seja dada toda a honra, Pai, e toda a glória, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Rose, graça e paz. Vamos lá, hein? O texto para nós está lá em João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Pastora Clara, glória a Deus. Cadê o pastor Chico? Está por aí também? Irmão José Francisco, irmã Leonice, irmã Selma. Cadê o povo? Vou chamando o povo aí. Mandando no WhatsApp. Olha o pastor Chico aí. Devagarinho vai chegando, povo. Falar, queridos, dessa grande pesca é algo maravilhoso. É algo real e algo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando colocamos a nossa vida na presença, caminhamos por um princípio de obediência à Tua palavra, buscamos direcionamento, discernimento segundo a palavra de Deus.
E eu sei que Deus tem grandes coisas, queridos, para fazer nas nossas vidas. Amém? Grandes coisas. Aqui após Jesus ter morrido e ressuscitado, ele apareceu aos discípulos após a ressurreição. E os discípulos, eles haviam voltado a fazer o que faziam antes. Haviam voltado a pescar. E mais uma vez a rede estava vazia. Isso nos leva a pensar muitas coisas. Nos leva a meditar, a refletir sobre a palavra de Deus. Jesus estava ali discipulando, ensinando o Mestre, falando sobre todas as coisas. Em Lucas 5, quando ele entra na vida de Simão, ele entra pelo contexto da grande pesca, né? A pesca maravilhosa. E ali encheu o barco dele, dos teus conservos, e dali o Senhor o chamou para o que tinha de fato a sua vida, que era a obra do Senhor. Disse, larga tudo aí. De hoje em diante eu faço de ti pescador de homens. E ali começou o discipulado, começou um processo. O primeiro discípulo sendo separado, e Deus com grandes promessas. E veio o cumprimento da palavra, Judas o traiu, ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E novamente ele reaparece aos discípulos que estavam meio que sem direção, estavam meio perdidos ali naquele tempo, sem saber muito o que fazer. E voltaram às antigas práticas. Estavam mais uma vez tentando pescar, mesmo sendo pescadores profissionais, a rede estava vazia. E quantas vezes, queridos, nós nos sentimos assim? Sentimos que o nosso esforço, o nosso trabalho parece vazio. Trabalhamos, corremos de um lado para o outro, tentamos uma coisa, tentamos outra, e parece que os nossos esforços se tornam um vazio. Parece essa rede vazia citada aqui em João, capítulo 21. Talvez você já tenha se sentido assim, trabalhado bastante, tenta uma coisa, tenta outra, né? E a rede está vazia. A coisa não acontece, a coisa não vai. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Uma palavra, um princípio, um direcionamento, que quando observamos a palavra, irmão, ninguém vai segurar a bênção de Deus sobre a tua vida. Você é um povo abençoado, um povo escolhido de Deus. Temos esse tempo aqui, um tempo maravilhoso. Um tempo que a palavra mesmo diz, buscar enquanto se pode achar. Buscar enquanto se pode achar. Vai chegar um dia que não vai ter mais como buscar. Vai chegar um dia que não vai ter como. E hoje a gente vê as pessoas cada vez mais atarefadas no seu dia a dia. Cada vez mais sem tempo, na sua correria, nas suas ansiedades. E muitas vezes correndo atrás do vento. Pois aquilo que empenha tanto esforço, empenha tanto do teu saber, é como correr atrás do vento. Chega nessa palavra aqui como a rede vazia, o esforço vazio. E mesmo no ofício, igual eles ali sabiam pescar. Eram pescadores profissionais, excelentes pescadores. E como é que quando Jesus ele chega, Jesus ele se aproxima e ele dá apenas um comando. Jesus se aproxima e diz a eles para lançar a rede do outro lado. E quando eles lançam a rede do outro lado, o milagre da abundância de viveres acontece. E sabe o que é isso, irmãos? Isso é a maravilhosa graça, isso é o poder do Senhor, o poder que vem do alto. Deus sabe o caminho das bênçãos, Deus sabe o lugar da fartura. Basta uma palavra. Mas para que isso aconteça tem que haver da nossa parte, da minha, da tua parte, obediência, uma sensibilidade à palavra de Deus, uma intimidade com o Senhor. Quando Jesus chegou ali, os discípulos não haviam reconhecido ele. E ele perguntou, tem algo aí? Não tinham nada. Não tinha nada para apresentar mais uma vez. Mas aprendam, eu sempre tenho dito, quem caminha com Cristo tem tudo. Por mais que a condição hoje pareça contrária, talvez você não esteja entendendo nada, é como eu ministrei ontem no culto. É como José, ele se manteve na posição e o Senhor honrou. O Deus Todo-Poderoso,
Ele não se esquece do que prometeu. Ele é o cumpridor da promessa. Então nós temos que caminhar pelo princípio de obedecer, de crer, de confiar. Lança do outro lado. Como é que apenas mudar a rede de lado trouxe ali uma grande variedade de peixes? O problema não estava na rede, o problema não estava no lago. O problema é que eles estavam sem Jesus, mas quando Jesus chegou, o cenário mudou. O contexto mudou, os resultados mudaram, assim é a tua vida. Quando você caminha com Jesus, os resultados mudam. As bênçãos vão chegando. Aleluia. Irmão, não sei você aí, sabe, mas é tão gostoso falar de Jesus, é tão gostoso falar da palavra de Deus. A gente sente um conforto, uma presença, algo tão gostoso na nossa vida. Não é apenas um momento, é questão de intimidade. É questão de você entender, confiar, crer de verdade. Não apenas ouvir a palavra, mas saber que há um Deus todo-poderoso. Que talvez até agora essa rede esteja vazia. Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, continue a lançar a rede. Não desista. O Senhor é contigo e Ele está no barco. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele está no barco. Ele está cuidando de tudo. Sabe, é quando nós temos entendimento. Porque até então, em João 21, é um posicionamento de Pedro. Perdão. Um posicionamento de Pedro. Após a virada de chave, você pode ler as Escrituras, os resultados são outros. É avivamento, é vidas sendo ganhas, pessoas sendo curadas. Ele abrir a boca e o milagre acontecendo. Sabe por quê? Porque houve uma virada de chave. Houve um momento em que se conhecia, caminhava junto, mas ainda não estava firmado. Ainda não estava consolidado de fato, haviam dúvidas. Mas quando o vazio foi preenchido, e quando ele entendeu que ele tinha que confiar, mesmo diante dos olhos dele, tudo dizendo que não, diante das perseguições, diante das negativas, ele sabia que Jesus, estando com ele, tudo ia dar certo. Então que você tenha esse mesmo pensamento em teu coração. Muitas vezes o que precisa é ouvir, é se posicionar diante da palavra, tomar posse dela e saber que coisas extraordinárias vão acontecer. Isaías 55:8, eu coloquei o devocional hoje. Falei ontem no culto e hoje coloquei o devocional sobre isso. Os planos de Deus, queridos, são outros, são muito mais elevados. A mente, o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior. É muito maior. Então você precisa crer. Você precisa se lançar sem medo. Você já acreditou em tantas coisas na tua vida. Você já se empenhou com tantas coisas na tua vida. Então se empenhe, creia, entrega a tua vida, entrega o teu coração para Jesus. Amém? Coloca a tua vida diante do Senhor, a tua casa, a tua família. Você vai viver. Receba isso aí na tua casa. Você viverá a totalidade da promessa. Você viverá tudo aquilo que o Senhor, Ele prometeu sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre os seus. Então, quando nós caminhamos por uma palavra, essa palavra nos move, essa palavra ela nos sustenta. A diferença entre a rede vazia e a rede cheia foi apenas o quê? Uma palavra, obediência. A obediência mudou tudo. E eu pergunto, você está disposto apenas a ouvir ou a obedecer? Às vezes não é fácil. Diante do que ouvimos e vemos, parece loucura. Mas o fato é, quando confiamos em Deus, milagres acontecem. Deus é especialista em abundância. Quando Ele mandou lançar a rede do outro lado, estava lá 153 grandes peixes. Havia uma variedade enorme de peixe e aquilo representa o quê? A abundância, a grandiosidade, as grandezas de Deus. Imagina você passar uma noite pescando e não pega nada. E de repente chega Jesus ali e lança do outro lado. E a rede se enche de peixe, aquela fartura.
aquela grandiosidade. E muitas vezes é assim, você hoje está com a rede vazia. Muitas vezes hoje está vazio, mas você continua na obediência, você continua no propósito. E amanhã o Deus Todo-Poderoso dá a virada de chave na tua vida. E a rede que estava vazia passa a estar cheia, abundantemente, porque o Senhor nos chamou para viver esta abundância de viveres. Quando você adentrou pela porta do aprisco, o primeiro passo é encontrar alimento e descanso para a tua alma. E depois entender que Ele veio para você ter uma vida com abundância. Uma vida abundante, uma vida suprida. Amém? Deus chamou você para viver essa plenitude da promessa. A diferença está, quem viverá a promessa? Quem obedece, quem ouve a palavra. E o mais interessante dessa passagem é que a rede não se rompeu. Se você ler o texto ali na íntegra, você vai ver que a rede não se rompeu. Sabe por quê? Ó Rogério aí, graça e paz, Rogério. Quando Deus ele dá uma palavra para você, quando Deus dá algo para você, recebe aí. Ele sustenta. Veio 153 grandes peixes e a rede não se rompeu porque o Senhor sustentou, segundo a tua palavra, que é viva e eficaz. Hoje nós estamos aqui, eu e você. O amanhã a Deus pertence. Não espere amanhã, queridos. Não espere para você fazer uma oração ao Senhor e colocar toda a tua casa, os teus caminhos na presença do Senhor. Não espera. Você não sabe o que tem amanhã para você. E hoje o Senhor está te dando uma palavra para você de uma pesca abundante. Dando uma palavra a você de 153 grandes peixes. E sabe o que é isso? É a multiplicação do Senhor. É a abundância de viveres que o Senhor tem para o teu povo. Por que está descrito? Por que está registrado isso na palavra? Para trazer à nossa memória que o Senhor espera de mim e de você, o povo dele, é obediência, é a presença. E aonde Jesus está, as nossas necessidades são supridas. Jesus estava morto. Pegue o cenário aí, o contexto. Mas ele se apresentou novamente. Tem algo aí? Não temos nada. Quando Jesus chama eles até a areia, estava preparado o alimento. Jesus mais uma vez mostrando que na presença dele, nada faz falta. Ele veio ensinando isso aos discípulos desde a multiplicação dos pães. Enquanto Jesus foi censurado, dispersa a multidão, não tem onde comprar. E Jesus ali dá graça no que tem. E sabe o que eu quero dizer para você? Não precisa muito. Jesus vai abençoar a tua vida no que você tem para apresentar hoje. Aquela viúva, ela só tinha o quê? Um pouquinho de azeite. Então vai lá e empresta vasilhas. E não poucas. E o Senhor mandou para ela. E ali multiplicou, falando de um outro contexto. Mas eu quero dizer que o Senhor honra a palavra. Quando chegou na multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos. Era o que tinha. Havia uma multidão para ser alimentada. Mas quando deu graça, aquilo ali começou a multiplicar. Aprenda. Na tua casa, tem que ser dado graças ao Senhor em tudo que entra na tua casa. Em tudo que é colocado sobre a tua mesa. Tudo que é apresentado para a tua família. E quero dizer a você, nada faltará. Nada, exatamente nada faltará. Porque o Senhor vai trazer à existência o que nem sequer existe. Ele vai multiplicar aquilo que é pouco. Porque Ele é especialista em fazer milagres. Às vezes, a nossa vida vai por caminhos que não entendemos nada. Parece que estamos perdendo. Mas lá na frente o Senhor nos mostra o tamanho da vitória. Ele nos mostra o tamanho da bênção que Ele tem para entregar para mim e para você. Então nós não ficamos presos, alienados ao que falam ou pensam ou tramam contra nós. Eu e você, irmãos, descansamos no Senhor, o nosso Deus. Porque quando descansamos no Senhor, o nosso Deus, até o que é para dar errado na nossa vida vai dar certo. Porque quem prometeu, garante.
Glória a Deus. Aleluia. Quem prometeu garante, irmãos, nas nossas vidas. E o contexto ali de João, capítulo 21, continua a história. O Senhor tratando o coração de Pedro, como Ele quer tratar o meu e o teu coração nessa noite. Veja como o Senhor Jesus preparou o cenário. Ele levou a mente de Pedro lá no começo, quando se conheceram, na pesca maravilhosa. A rede estava vazia. Mais uma vez a rede estava vazia. Não é a mesma ocasião, é outra ocasião. Mas o cenário era o mesmo. As condições eram as mesmas. Ali havia uma fogueira. E quando Pedro negou a Cristo, os romanos disseram, ele é um deles. É um dos seguidores de Jesus. E ele negou Jesus ali. Havia uma fogueira. Pedro estava no lugar errado. E muitas vezes nós, queridos, estamos também no lugar errado. Mas mesmo assim o Senhor não desiste. Mesmo assim o Senhor continua na sua rica misericórdia e na tua graça e na tua paciência e no teu amor, investindo nas nossas vidas e acreditando no potencial que cada um tem para entregar ao Senhor. Com Pedro não foi diferente. E Jesus, quando chega e pergunta a Pedro, diante das 3 negativas, vem as 3 confirmações. Tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, eu te amo. E na terceira ele disse, então vai e apacenta o meu rebanho. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, levanta e corresponde ao teu chamado. Faz aquilo que eu te chamei para fazer. O que você está fazendo pescando? Você não é mais pescador, você é ganhador de almas. Entenda? Isso leva a nossa mente a dizer que quando conhecemos a Cristo, algo mudou na nossa vida. O Senhor chamou você para viver o ID, para ganhar almas para o Senhor, através do milagre que Ele fez na tua vida. E ali quando Pedro abre a boca, começa a acontecer grandes conversões, grandes números de pessoas se convertendo e aceitando a palavra. Sabe por quê? Porque ele entendeu a chamada, tomou posse da autoridade e se posicionou diante da promessa. Então, para você viver a totalidade da promessa, você tem que ouvir, obedecer e se posicionar. Ouça bem, a rede estava vazia, ele ouviu, lançou do outro lado e depois ele arrastou a rede para fora, para a praia cheia de 153 grandes peixes. Assim é, na minha e na sua vida, se posicione. Se posicione que Deus ele tem coisas maiores. Deus vai levar você a lugares que você nem imaginou ir, nem subiu ao teu coração. Não é conversa de pastor, não é conversa de quem quer o teu aprove. Eu não quero o teu aprove. Eu quero pregar a palavra do Senhor e quero mais. Que esta palavra toque o teu coração e encha, venha transbordar o teu coração da presença. Que seja construído em você, como foi construído em Pedro, uma mentalidade de servo, uma mentalidade de ganhador de almas. Foi construído nele. Ele não tinha estudo. Era apenas um simples pescador. Mas Pedro falava com autoridade, porque o Espírito Santo o encheu de autoridade. O Espírito Santo o encheu de sabedoria. E é isso que o Senhor tem para você. Deixa o Espírito Santo bradar. Abra o teu coração e ainda mais, abra a tua boca e deixa Deus te usar. Grande é a obra, grande é aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Olha aí que gostoso. A nossa live tem pastores, diáconos, diaconisas, todos que cooperam, trabalham na obra do Senhor. Já pensou se daqui até o fim do ano você ganhar 2 vidas para Jesus? Que ganhe uma. Até o fim do ano. Se cada um de vocês ganharem uma vida, levar alguém para a igreja, nós vamos ir dobrando cada vez mais o povo. Cada vez mais multiplicando. E essa é a chamada do Senhor. Não queira ganhar 10, 20, 30, ganhe um. Leve um. Fala, eu vou orar, vou jejuar, vou colocar essa vida diante de Deus. Porque quem ganha almas, querido, sábio é. Se for para levar de monte, Deus vai dar essa unção e essa autoridade sobre você. Mas nós não somos vistos diante de Deus pela quantidade, mas pela qualidade do que entregamos a Ele. Ele conhece o coração, Ele conhece o teu caminhar,
Ele conhece a tua conduta e sabe do homem e da mulher que você é. O que precisamos é nos deixar ser tratados por Ele, moldados pelo Espírito Santo. E como é feito isso? Em obediência, em ter um devocional com o Senhor, em orar, em buscar cada dia mais da presença de Deus e saber que o Senhor tem muito mais para fazer. A grande virada de chave e a grande conquista dentro da tua casa começa através da tua vida. Quando você for ganho. Como assim, apóstolo, ganho? Eu sou ganho, eu estou na presença. Eu falo ganho, você vivendo a totalidade, você vivendo a grandiosidade de Deus. Pedro também foi ganho, mas ele foi tratado. Demorou um tempo para ele chegar a viver o propósito, viver aquilo que o Senhor tinha. E isso acontece com todos nós. Isso chama-se o processo. E nós estamos no processo. E quem aceita o processo, queridos, vai viver o que o Senhor tem, vai viver os grandes resultados. Então não desanima, não desista. Levante a tua cabeça e saiba que Deus ele derramou o Senhor Jesus. Através da tua graça, ele deixou uma chave para a igreja, uma chave de autoridade. E ele disse que o que ligamos na terra está ligado lá nos céus. E o que desligamos na terra está desligado também. Então tenha entendimento que Deus deu uma chave, Deus deu poder e ele delegou a autoridade sobre a igreja. E nós vamos fazer, queridos, esta obra, nós vamos fazer o milagre acontecer através da presença de Deus, através da presença de Jesus e do Espírito Santo que carregamos dentro de nós. Naquele antigo tempo, o Velho Testamento, a presença de Deus era simbolizada pela arca. E as pessoas tinham que ir até o tabernáculo para estar na presença de Deus. Hoje a presença de Deus está dentro de você. O véu se rasgou de cima a baixo. Quando Jesus estava para ser levado para o cumprimento da promessa, em João 14, ele fala sobre o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar a vocês o Espírito Santo, o Consolador. E o que diz lá? João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Fala para nós não se turbar o coração. Crer em Deus e crer também nele. Então olha só, ele falando sobre a promessa do Espírito Santo, sobre a grandiosidade, porque ali começou o cumprimento do que Deus tem para nós, sobre as nossas vidas. E fomos chamados para viver coisas maiores. A nossa vida não se resume, queridos, no que estamos vivendo agora, só isso. Deus ele tem muito mais. Amém? Então continue a lançar a rede. Mesmo que hoje ela esteja vazia, mesmo que você se sinta cansado, mesmo que os resultados pareçam não estar chegando, Deus está dando direcionamento. Lança a rede. Do outro lado, continue, porque o Senhor vai dar, aleluia, a bênção que você espera. Não é que do outro lado tinha um peixe. O Senhor mandou os peixes para a rede. Assim como o Senhor manda as bênçãos sobre você, o Senhor manda as bênçãos sobre a tua casa. O que está escrito em Deuteronômio? Você não corre atrás da bênção. A bênção corre atrás de você. Receba isso no teu coração, viva o teu milagre. Viva a totalidade da promessa. Não deixe de sonhar e tampouco de acreditar. Quem te chamou sustenta, quem te chamou garante. Mas eu estou falando isso para vocês. E a presença de Deus ela é maravilhosa. Que você sinta a presença aí na tua casa. Que você sinta o toque do Senhor sobre a tua vida. E creia nos planos de Deus. Tivemos uma geração que pôs tudo a perder por conta de um coração duro. Então oremos que essa noite não haja nenhuma dureza de coração em nós, mas que a palavra ela caia em boa terra e ela venha produzir segundo a palavra do Senhor. Amém? Você recebe isso daí na tua vida? Eu espero que sim. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa casa, a nossa vida diante do Senhor. Porque sem Ele, irmãos, nosso esforço é em vão. A palavra diz aí, depois você leia. João 21, do 1 ao 14. Enquanto Jesus não havia chego, a rede estava vazia, era só esforço.
e cansaço. Mas quando Jesus chegou, a história é diferente. Jesus chegou aí na tua vida, amém? Jesus chegou aí na tua casa. Jesus chegou nas nossas, na minha, na tua vida. Creia, você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo. E há promessas e promessas liberadas da parte de Deus sobre toda a tua casa. Vamos orar? Meu Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Oh, Senhor, como é bom falarmos, Pai, da Tua palavra, Pai, ouvirmos, Pai, oh Deus, acerca dela. Não sei qual dos meus irmãos hoje, Pai, ou irmãs, oh Deus, essa palavra tem testificado, essa palavra, Deus, tem vindo, Pai, direto ao coração. Muitas vezes trabalhamos muito, Pai, nos esforçamos muito, queremos fazer do nosso jeito, mas através desta palavra, Pai, que é viva e eficaz, que vem este princípio, Pai, da obediência, Senhor, em ouvir a Tua voz. Ouvir, Pai, os Teus comandos. E que vivam, Pai, o Teu povo possa viver, experimentar, Pai, oh Senhor, da abundância de viveres, da grandiosidade, Pai, do Teu poder. Assim eu oro, Pai. Oro, Pai, junto com os Teus filhos e filhas, colocando cada lar, cada casa, cada família, diante do Senhor, Pai, diante do Teu altar. Ô Senhor, conforta o coração de cada um, que a Tua boa mão e a Tua presença, meu Pai, nunca falte. Usa esta live, Pai, este tempo, Senhor, também como uma rede, e que vidas venham ser alcançadas e tocadas e preenchidas pelo Teu amor. Porque é o Teu amor, Pai, preenche cada vazio, Pai, da alma. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Tu és santo. A Tua palavra, oh Deus, a Tua palavra, meu Pai, nos preenche. A Tua palavra nos sustenta, Senhor, nos dá força, nos renova, nos restaura. E essa noite, Pai, eu creio, Pai, oh Deus, que o Senhor está operando, que o Senhor está trabalhando, Pai, na vida dos Teus filhos. E eu sei que o Senhor tem grandes, Pai, testemunhos, grandes bênçãos, Pai, reservada para os Teus filhos. Assim eu oro, Pai, profetizando esta pesca, Pai, maravilhosa, essa abundância, meu Pai, de viveres, e abençoando-os, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que acompanhou até aqui essa live, que Deus ele te abençoe a cada dia e que a graça do Senhor seja sobre ti e sobre toda a tua casa. Eu vou ficando por aqui. Amém? Mais uma segunda-feira abençoada e que esta semana seja uma semana de muitas bênçãos e vitórias sobre a tua vida. Um beijo no teu coração. Shalom, graça e paz.